Seja muito bem-vindo ao Pode Pensar, o espaço onde grandes ideias do passado ajudam a entender o mundo de hoje. Eu sou Pedro. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Renan. No episódio de hoje falaremos sobre como pessoas de poder podem influenciar facilmente a nossa sociedade. Essa ideia tem base em outra frase do nosso querido amigo sociólogo Émile Durkheim, cuja história está no nosso primeiro episódio. Se você não viu, corre lá para ver. A frase é: o indivíduo determina a sociedade, que é o contraditório ao que falamos no primeiro episódio. Essa frase diz que as ações, as decisões e as características de cada pessoa têm um impacto fundamental na formação e no desenvolvimento da sociedade em que vive. Ela não diz diretamente que as pessoas com poder maior têm mais influência que menores, mas ainda assim ela pode englobar esse tipo de conceito que não deixa de ser muito verdadeiro. A influência pode começar bem pequena, numa família, por exemplo, ou talvez numa comunidade religiosa. Desde o começo da humanidade, tem influência, autoridade e liderança por uma ou mais pessoas. Isso é totalmente normal e muitas vezes bom, certo? Na verdade depende muito, muito mesmo. Vamos ver alguns casos reais. O caso de Nelson Mandela. Para quem não sabe, esse cara foi o que deu fim no apartheid, que era um sistema de segregação racial imposta pelo governo sul-africano entre os anos de 1948 a 94, onde a população tinha sido separada em dois grupos, os brancos e os negros. Infelizmente, na época, os brancos tinham acesso a muito mais coisas, tinham mais direitos, e os negros, entretanto, tratados pior, e tinham muito menos espaço de fala e poder. Parando para pensar, isso já era um tipo de influência negativa que os líderes políticos empunharam naquela época. Nelson tinha como objetivo acabar com o apartheid. Durante sua vida, ele sofreu muito para que isso acontecesse. Passou por uma prisão perpétua numa ilha chamada Robben, encarcerado por 27 anos, sem contato com ninguém, até que foi liberto em 1990 e, por meio de um acordo com o presidente da época, ele finalmente encerra essa política extrema que ficou no país por mais de 40 anos. Além de ter estabelecido uma democracia multirracial, abrangeu as eleições democráticas e se tornou presidente da África do Sul em 1994. Isso sim que é um herói. A influência que esse rapaz causou é muito grande e é visível até hoje. Sem seus feitos, o apartheid poderia continuar até hoje discriminando os grupos raciais como faziam. Mas tem influência negativa? Alguma pode acarretar coisas ruins? A resposta direta e curta é: com certeza. Vejamos outro caso de outro extremo. E antes de continuar, gostaríamos de avisar que falaremos sobre a Segunda Guerra Mundial, e o tema pode ser sensível. Tudo começou quando em 1889 nasce Adolf Hitler. Em 1933 ele se tornaria o ditador da Alemanha, líder do partido nazista que pregava nacionalismo extremo, racismo, antissemitismo e a crença na superioridade da raça ariana. Ele fez muita cagada enquanto estava vivo. Transformou a Alemanha em um regime totalitário, perseguiu judeus, ciganos, homossexuais e opositores políticos. Responsável pelo Holocausto, que matou cerca de 6 milhões de judeus, além de iniciar a famosa e temida Segunda Guerra Mundial, quando invadiu a Polônia em 1939. Ele conseguiu, ainda por cima, convencer grande parte da Europa de que as ideias dele estavam certas, adquiriu inúmeros aliados por meio da influência que se destacou na oratória e em seus discursos poderosos da época. Ele manipulava as propagandas, jornais, rádios, escolas e até cinemas, incentivando essa ideologia doentia e garantindo promessas de orgulho alemão para toda a Europa e, consequentemente, para o mundo. Mas a influência não se dá só por concordância de ideias, convencimento e promessas. Ela pode ser inserida por meio de repressão, medo e ameaças indiretas, que Hitler submetia às pessoas da época. Ele fez uma ditadura onde matava e torturava pessoas que diziam ser contra essa ideologia. Ele não tinha ressentimentos e muito menos remorso. Em 1945, Hitler sabia que seu país estava ferrado na mão dos opositores. Então, alguns dias antes da Europa terminar a guerra, ele cometeu suicídio com um tiro na cabeça. Ele fez isso porque não queria viver essa derrota. Mas convenhamos, ele estava se borrando de medo de ser capturado e torturado. Então fez o mais fácil, bum, na cabeça. E é isso, pessoal.
Hoje vimos que a influência é uma ferramenta poderosa. Ela pode construir mundos melhores ou causar grandes destruições. Cada um de nós tem a chance de exercer influência, seja nas pequenas atitudes do dia a dia ou em grandes decisões que afetam muitas pessoas. Então já pode pensar, como vocês querem usar o poder de influenciar? Até a próxima!